E aí, bora mergulhar de cabeça numa questão que, olha, é fascinante. Como é que os futuros professores de física enxergam a ciência, a realidade e o próprio papel deles na sociedade? Uma pesquisa foi investigar exatamente isso. E o mais legal é que ela não partiu de ideias abstratas, não. Ela partiu da realidade concreta, ali da sala de aula. Vamos ver o que essa investigação descobriu. Para a gente começar, já vou jogar uma pergunta que está no centro de tudo isso. A física, ela é tipo uma janela para uma realidade que já existe, sabe? Com leis universais só esperando a gente descobrir? Ou será que ela é mais uma ferramenta que nós, como sociedade, usamos para construir e dar um sentido para essa realidade? Essa tensão é a chave para entender tudo o que vem pela frente. Então, olha que interessante. Esse slide coloca as cartas na mesa. De um lado tem a visão idealista, aquela que muita gente aprende na escola, né? A ciência como uma busca pura pela verdade, totalmente separada do mundo social. E do outro, a visão materialista, que vê a ciência como parte do bolo social, influenciada pela nossa história, economia e cultura. A pesquisa que a gente está analisando usa justamente esse contraste como ponto de partida. E aqui está a palavra-chave de tudo: praxis. A ideia não é só ter uma teoria bonita no papel, é aplicar essa teoria na realidade, ver o que acontece e, com base nisso, melhorar a teoria. É um ciclo, sabe? Ação e reflexão o tempo todo. E essa pesquisa é exatamente isso. Ela é uma praxis em ação. Ela pega um referencial teórico e aplica numa situação concreta, a formação de professores, para entender o que está rolando de verdade. É a teoria encarando a prática. Beleza, então como é que pegaram todas essas ideias sobre idealismo, materialismo e botaram à prova no mundo real, lá no dia a dia da formação de professores? Então, o cenário da pesquisa foi o Instituto Federal de Sergipe, com apoio da Universidade Federal de Sergipe. E o foco foi nos licenciandos em física, ou seja, a galera que está se preparando para ser a próxima geração de professores de física nas nossas escolas. E aqui vai um resumo rápido de como a pesquisa foi feita. Foram 6 estudantes, todos já na reta final do curso, o que é importante porque garante que eles já tiveram contato com boa parte do currículo. Eles responderam um questionário bem detalhado e toda a análise foi feita com base no materialismo histórico dialético. Basicamente, é uma lente que busca entender as coisas não como ideias soltas no ar, mas como resultado das condições materiais e históricas da nossa sociedade. E agora a gente entra num dos primeiros achados da pesquisa e é aqui que a coisa começa a ficar curiosa. Vamos falar das visões contraditórias que os estudantes têm sobre a própria linguagem da ciência. Olha só isso aqui. Metade dos estudantes concorda totalmente que a linguagem científica é abstrata, ideal. Isso bate certinho com aquela visão idealista, a física como um sistema de ideias, de conceitos lógicos que não precisa necessariamente partir do mundo concreto. Mas aí, olha o que acontece no próximo dado. É um baque, uma maioria esmagadora. 83% deles também concorda com força total que essa mesma linguagem é concreta e material, ou seja, ligada à realidade objetiva. Ué, como assim? Então, qual é a grande sacada aqui? Essa contradição toda não é só confusão, ela mostra que a cabeça desses estudantes está dividida. Eles carregam ao mesmo tempo aquela visão mais tradicional, idealista da ciência e uma outra percepção mais materialista. Isso sugere que eles estão no meio de uma transição de pensamento, sabe? As certezas antigas já não convencem mais, mas uma visão nova ainda não se firmou. Saindo um pouco da linguagem da ciência, vamos ver agora como esses futuros professores se enxergam dentro do sistema econômico. Qual é o papel deles? E esse número aqui, gente, fala por si só. Mais de 83% sentem que a faculdade está, antes de mais nada, preparando eles para o mercado de trabalho. A formação não é vista como um caminho para se tornar um intelectual autônomo, mas sim como uma preparação para virar um profissional, uma peça na engrenagem do sistema. Para a gente entender essa ideia, a pesquisa usa um conceito lá de Marx, o de trabalho improdutivo. Mas calma, não quer dizer que o trabalho do professor é inútil, muito pelo contrário. Significa que, nessa visão, o professor não cria um produto físico para ser vendido. O que ele produz é a própria força de trabalho do futuro, preparando os estudantes que vão, depois, movimentar a economia. Desse jeito, o ensino acaba virando uma mercadoria essencial para o sistema. E para amarrar essa ideia, olha só essa citação de Álvaro Vieira Pinto, que é uma das referências do estudo. A alienação no trabalho não tem a ver com ser mais ou menos inteligente. Tanto faz se é um pesquisador de ponta ou um professor em sala de aula. Ambos estão dentro de uma estrutura de produção que acaba moldando e muitas vezes limitando o trabalho deles. Bom, e essa visão meio dividida, essa fratura, ela aparece de novo quando a gente pergunta sobre algo ainda mais básico. Como é que a ciência de fato funciona? Gente, olhem para esse gráfico.
É impressionante, uma divisão perfeita. Quando perguntaram como o conhecimento é produzido, as respostas se dividiram em 3 partes iguaizinhas. Um terço acredita na visão positivista clássica. O cientista tem que ser neutro. Outro terço adota a visão crítica. Essa separação é impossível, é ideológica. E o último terço tem uma pegada mais pós-moderna. As duas podem estar certas, existem várias verdades. E o que essa divisão de um terço para cada lado nos diz? Basicamente que a gente está no meio de uma baita crise de paradigma. Aquela certeza antiga, positivista, de que a ciência 100% neutra e objetiva já era. Mas nenhuma outra visão conseguiu tomar o lugar dela como dominante. O resultado é esse cenário de incerteza ideológica total. Ok, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que tudo isso quer dizer sobre a formação de professores de física hoje em dia? Afinal, estamos formando para quê? Então, para a gente fechar, os pontos principais são bem claros. Primeiro, a formação de professores de física está em crise. Segundo, a cabeça dos estudantes está fragmentada, misturando um monte de visões de mundo conflitantes. Terceiro, o currículo parece mais focado em adaptar o profissional para o mercado do que em formar um pensador crítico. E por último, e super importante, a própria pesquisa funciona como uma praxis, uma ferramenta que não só entende a realidade, mas que também pode ajudar a mudá-la. A grande conclusão, então, é que estamos num momento de transição. Essas contradições que a gente viu não são um defeito, são um sintoma. Elas mostram que, enquanto a visão tradicional da ciência perde força, o sistema educacional está se moldando muito mais para atender o mercado do que para construir uma nova consciência crítica e transformadora. E para fechar de vez, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A pesquisa mostrou como a cabeça dos futuros professores está sendo formada. Mas, se a educação é tão poderosa a ponto de moldar o jeito como a gente vê a realidade, a pergunta mais importante talvez seja: quem ou o que está moldando a educação?